Gênesis capítulo 4, do versículo 1 até o 16. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor eu tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções e os cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou o responsável por meu irmão? Então disse Deus: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. E o Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Até aqui. Vamos orar. Pai, eu te peço que nos ajude com a tua palavra. Eu tenho algo aqui maravilhoso diante de mim e eu não me julgo competente o suficiente para ajudar os meus irmãos nessa jornada. Então me dá da tua graça e que o teu Espírito Santo me tome para falar o que eu preciso e que comunique aos meus irmãos essa grande verdade e que eles também possam ajudar outras pessoas nisso que tem seduzido e engodado os povos durante tanto tempo. Dá-nos da tua graça e do teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, vou falar com vocês a respeito do surgimento da falsa religião. Esse, na verdade, era apenas um dos pontos que eu abordaria com vocês hoje. Eu tinha me proposto a falar com vocês sobre a humanidade estar descendo ladeira abaixo. Como que depois do pecado entrar na humanidade através de Adão, isso foi se desenvolvendo de modo que a humanidade cada vez foi a pior. E nós estamos vendo a humanidade sempre piorando ao invés de melhorar. Justamente por conta desse primeiro pecado lá de Adão. E eu começaria, obviamente, aqui com Caim e Abel, e nós andaríamos pelo menos até o capítulo 9. Alguns pontos, obviamente eu não ia falar sobre tudo, mas algumas questões principais. Mas eu percebi, enquanto eu preparava isso, que este assunto era muito importante para eu deixar como um tópico apenas dessa minha mensagem. Então eu decidi priorizar e transformar numa mensagem inteira este assunto. Por quê? Porque nós estamos rodeados disso. Desde Adão, desde a época de Caim e Abel, isso é um problema. E talvez isso tenha passado desapercebido aos seus olhos, porque parece que essa história está apenas falando de um assassinato. É óbvio que num momento futuro, na próxima mensagem, se Deus assim permitir, eu vou especificamente tratar essa questão, não só do assassinato, mas de outras questões que aconteceram decorrentes do pecado na humanidade, mas não é só disso que está falando. O texto, aliás, quando é relembrado em outras circunstâncias, por exemplo, no Novo Testamento, não é lembrado por causa
do assassinato apenas de Caim matando Abel, mas é lembrado pelo fato de Abel ser um homem justo diante de Deus, e de Deus ter rejeitado a oferta de Caim, e depois compara algumas pessoas, alguns religiosos daquela época, os compara com Caim. Isso é extremamente interessante, e a gente precisa passar por esse aspecto. Por que eu quero falar de religião justamente nesse texto? Então preste atenção nisso. Você percebeu que depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles começam a ter os seus filhos, e pelo menos a Bíblia cita o nome de 2 desses filhos, não fala que eram só eles, mas cita o nome deles. Até nós precisamos concordar que não eram só eles, porque logo em seguida, quando Caim faz o que faz e ele vai embora, logo no versículo 17 fala: Caim teve relações com sua mulher. Que mulher é essa? É óbvio que está falando de uma parente sua, se não uma de suas irmãs, talvez até uma de suas sobrinhas, porque naquele momento isso daqui não era problema nenhum. A relação sexual entre parentes passa a ser um problema só a partir de Levítico, quando isso é colocado como lei, que não podia acontecer. Então não podia ter nenhum tipo de relação sexual entre parentes, mas antes disso, isso era muito comum. As pessoas que se casavam com irmãs, com primas e com parentes próximos, né? Então é bem possível que foi isso que aconteceu aqui. Então, obviamente, está citando o nome de Caim e Abel pelo que está pretendendo tratar. Até o mais importante de toda a história é simplesmente o fato da justiça de Abel. Isso é o cerne da história, que o Novo Testamento vai tratar bem. Porque depois, o personagem principal deixa de ser inclusive Abel, porque ele morre. Caim é deixado de ser falado, e passa um outro personagem, um outro filho de Adão e Eva, que entra em cena e passa a ser um personagem principal aqui da trama, que é o Sete, de quem vão vir as outras descendências, de onde vai surgir o povo de Israel. Mas, especificamente aqui nesse ponto que nós estamos tratando, mostra que depois que eles nascem, eles têm um tipo de culto a Deus, eles têm ali uma espécie de religião, uma expressão de uma devoção a Deus, porque diz o texto que num dado momento da vida deles, eles se apresentam diante de Deus para adorá-lo, para prestar culto a Deus. Caim chega de uma forma, Abel chega de outra. A Bíblia diz que Caim, como ele era um homem que trabalhava no campo, ele pega do fruto da sua lavoura, da sua colheita, do seu trabalho, e leva para prestar culto a Deus. Abel, que cultivava, ou que cuidava de animais, pastoreava um rebanho, ele pega um dos animais deste rebanho e leva também para Deus. E o que a Bíblia diz? Que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. E o que acontece por conta disso? Caim fica muito nervoso e mata o próprio irmão por conta dessa situação. Foi isso que nós lemos. Mas o que isso tem a ver com religião e falsa religião? Pois é, nós deveríamos pensar o porquê que Deus não aceitou o culto que Caim estava prestando a Deus. Qual era o problema? Por que Deus rejeita o Caim e rejeita a sua oferta? O que estava acontecendo? Parece que não tem muitos detalhes aqui, mas eu acho que dá para a gente pensar algumas coisas dentro disso que eu chamei de falsa religião. Em outras situações aqui na igreja, você já me ouviu falar sobre falsa religião, mas me ouviu falar sobre, com o termo religiosidade, por exemplo, não como falsa religião, religiosidade. E os religiosos, quando eu falo disso, eu estou falando da falsa religião. Então vamos lá, essa primeira falsa religião, ou essa falsa religião que se perpetua até hoje, a gente vê alastrada por aí, ela tem algumas características. A primeira delas que eu quero notar com vocês está no versículo 3, diz assim: no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Ou seja, a religião de Caim, como Caim compreendeu que ele deveria cultuar a Deus, que eu entendo ser uma falsa religião, é aquela religião que pretende agradar a Deus por meio das próprias obras. A diferença da oferta dele para a oferta do irmão dele é que para que ele pudesse ter aquele fruto e entregar a Deus, ele precisou trabalhar. Você lembra do que foi dito para Adão? Adão, você a partir de agora vai trabalhar e é do suor do seu rosto que você vai obter o fruto da terra.
Não é fácil, não é simples assim. A terra não vai ser como deveria ser ou como era até então, simplesmente generosa e as coisas viriam naturalmente. Você vai ter que trabalhar muito para que a terra produza o seu fruto. Quando Caim se entende como lavrador e trabalha e pega daquele fruto, está oferecendo a Deus, o que ele está dizendo para Deus é: Deus, eu estou te oferecendo aquilo que é meu, aquilo que eu construí, aquilo que eu mesmo fiz. Eu estou te oferecendo o fruto do meu trabalho, da minha justiça, do meu labor. Eu tive que fazer bem feito para chegar neste resultado. Estou te trazendo o melhor do meu trabalho. É isso que ele está dizendo. Quando Abel pega dos animais, que o máximo de trabalho que ele tinha era fazer assim: colocar aquele animal para comer em certo lugar, não deixar aquele animal ir para outro lugar. Só isso. O que mais que ele tinha que fazer? Os animais, eles se criam, não precisa de esforço nenhum para isso. Nasce, ele não tem trabalho nenhum para isso. A natureza se encarrega de tudo. Quando ele pega o animal e oferece ao Senhor, ele está dizendo: eu estou te ofertando aquilo que o Senhor mesmo fez. Eu sou incapaz de te oferecer alguma coisa que eu produza e que eu pense ser alguma coisa boa. Estou te oferecendo aquilo que é bom porque o Senhor mesmo o fez. Não estou te oferecendo aquilo que é o fruto da minha justiça, estou te oferecendo aquilo que é fruto do que o Senhor fez, é fruto da tua graça, estou retribuindo a tua graça, não estou trabalhando para te agradar. Você fala: mas o que isso tem a ver com religião? Tudo a ver com religião. O que a falsa religião pretende é justamente levar as pessoas a cultuarem a Deus no nível de que elas se relacionam com Deus a partir do que elas fazem. Então elas precisam fazer certas coisas para serem aceitas por Deus. Por exemplo, quando é que Deus se agrada de um crente hoje no nosso país? Isso na linguagem do povo. Quando o crente é fiel no seu dízimo. Quando o crente participa de todas as campanhas que tem na igreja. Quando o crente é um membro que frequenta fielmente a todos os cultos. Quando ele faz certas coisas, quando ele produz certas coisas. Assim Deus se agrada dele, pelo que ele está produzindo, pelo que vem dele. Então, quando alguém pergunta para outra pessoa assim: e aí, se você morrer agora, você acha que você vai para o céu ou você acha que você vai para o inferno? As respostas podem ser as mais variadas. Mas uma que frequentemente eu ouço é a seguinte: eu acho que eu vou para o céu. E a pergunta que eu faço é: por que você acha que você vai para o céu? E geralmente as pessoas me respondem: eu vou para o céu porque eu tenho sido uma pessoa boa. Porque eu tenho feito muitas coisas boas para as pessoas. Eu ajudo sempre que eu posso, eu não atrapalho sempre que eu consigo. Então, na medida do possível, eu tenho sido bom para todo mundo. E porque eu sou bom para os outros, logo eu serei salvo. Porque eu estou agradando ao Senhor com o que eu faço. Aí você fala: pastor, mas eu não penso assim. Eu acho que muitos de vocês pensam, mas não afirmam com essas palavras, afirmam isso da forma contrária, a operação inversa. Então eu vou provar para vocês. Se eu perguntasse para alguns de vocês aqui: irmãos, se Jesus chegasse agora, vocês seriam salvos ou não? Alguns diriam: pastor, eu acho que não. E aí eu perguntaria: mas por que você acha que não, meu irmão? É porque eu não tenho sido tão bom assim. É a mesma coisa ao contrário. Eu acho que eu não vou ser salvo porque eu não sou tão bom assim. Eu acho que eu não vou ser salvo porque eu ainda peco. Eu acho que eu não vou ser salvo porque eu não faço tudo o que eu tenho que fazer. Logo você está dizendo que ser salvo depende do que você faz. Agradar a Deus depende de trabalhar no chão e pegar do fruto do seu trabalho e oferecer. E falar: está aqui, Deus, isso é fruto do meu esforço. Fui eu quem fiz isso. A falsa religião faz com que as pessoas se relacionem com Deus a partir do que elas fazem. A religião verdadeira faz com que as pessoas se relacionem com Deus a partir do que Ele mesmo fez. Nós não chegamos diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus, não por causa do nosso. Nós seremos salvos porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós, não porque nós somos bonzinhos. Nós seremos alcançados por Deus e levados para estar com Ele para sempre, não por conta de alguma justiça que nós tenhamos, mas porque a justiça de Jesus foi imputada a nós. A justiça, a religião verdadeira é este animal que você chega diante de Deus e fala assim: está aqui, Senhor, está aqui a minha vida, eu não fiz nada, não tenho condição nenhuma, tudo que eu posso te ofertar, te oferecer é aquilo que o Senhor mesmo fez por mim, recebe só o meu coração. A falsa religião faz com que as pessoas tenham a pretensão
de se colocarem diante de Deus como alguém que tem alguma coisa para oferecer do seu esforço próprio. E quando você chega diante de Deus dizendo, isso daqui é fruto do meu esforço, então receba, Deus olha para você e fala assim, mas o que é que existe que já não era meu antes? O que é que você pode me dar que já não era meu antes? Quando você dá o seu dinheiro na igreja, contribuição, seja o que for, você acha que Deus fica, nossa, eu estou emocionado, porque, nossa, como é uma pessoa desprendida. Puxa vida, está me dando, nossa, está aumentando a minha riqueza. Porque antes eu não tinha esse dinheiro que está na mão dessa pessoa, e agora que ela me deu, agora eu tenho. Já que ela levou no meu banco, chamado igreja, e depositou o dinheiro para mim, em meu nome, agora eu fiquei mais rico. Vocês acham que Deus fica mais rico? Tem alguma coisa aqui nessa terra que não seja de Deus? Tudo é do Senhor é a terra, o mundo e tudo o que nele há. Todas as coisas, os seus bens, a sua saúde, a sua vida, a sua família, tudo que existe é de Deus. Não tem nada que você ofereça que já não seja dele. Então essa pretensão que a falsa religião faz com que as pessoas tenham, é justamente essa, de fazer com que as pessoas achem que elas podem trabalhar para alcançar alguma coisa. Por muito tempo, irmãos, a Igreja Católica sustentou isso. Por muito tempo. Os nossos irmãos católicos sustentaram isso. E aí, se você quisesse ser salvo na Idade Média, por exemplo, se você quisesse ser salvo, o que deveria ser feito? Você deveria pagar para que você fosse salvo. Hoje, infelizmente, nas igrejas evangélicas, nós estamos do mesmo jeito. Eu vou citar um homem que particularmente eu gosto dele. Tem um homem que eu gosto dele, de verdade. Eu sei que ele é um herege bem elegante. Herege elegante porque ele mesmo não fala as baboseiras, ele manda os que estão abaixo dele falar na televisão. O velhinho mais bem querido de todo o mundo cristão, né? O senhor R.R. Soares. O querido pastor R.R. Soares, que muitos de vocês gostam, ele fala muitas coisas boas, é verdade. Ele diz, por exemplo, o seguinte, que quem não é dizimista não pode ser salvo, vai para o inferno. Por quê? Porque veja a matemática, que simples. Se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. E na Bíblia está escrito que os roubadores não herdarão o reino do céu. Simples, você não dá o dízimo, você é ladrão, você vai para o inferno. Não dá o dízimo, perde a salvação. Matemática simples. Então eu sou salvo por quê? Sou salvo porque, inclusive, entre tantas outras coisas, eu produzi uma riqueza que eu dou para Deus, e porque eu fiz alguma coisa, Deus me salva. Isso era da Igreja Católica. As igrejas evangélicas, com ciúmes, abraçou essa doutrina, se apropriou dessas coisas e tem ensinado salvação por obras. Então muitos problemas na sua vida não são resolvidos porque você não participa de campanha nenhuma na nossa igreja. Se você tivesse vindo aqui 7 sextas-feiras para orar, tudo seria diferente na sua vida. E eu sei que muitos de vocês não fazem mais, porque já foram avisados, mas já fizeram, já começaram a fazer campanhas, e você sabe que você não pode interromper, você não pode quebrar. Misericórdia, igual o terço, você não pode quebrar o negócio. Né? Você está indo, são 7 dias, misericórdia, não posso perder, estou no 5º dia, então não posso faltar. Quebrar a campanha, se Deus não me abençoa. Ou seja, se eu não oferecer o fruto da terra, o fruto do meu trabalho, mas entenda que o que agrada a Deus não é o fruto do seu trabalho, é o fruto do trabalho dele mesmo. Ele trabalhou para que você descansasse nele. A falsa religião é essa que pretende agradar a Deus por meio das próprias obras. Segunda característica dessa falsa religião, versículo 5. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Nessa religião se cultua a Deus com espírito de barganha. Olha só, Caim pega a sua oferta, leva para Deus, e Deus fala, me agradei da oferta sua, Abel. Sua não me agradei não, Caim. Caim fica revoltado. Como assim? Deus não se agrada do que eu fiz, e não vai me dar nada pelo que eu fiz. Eu tenho todo esse trabalho, eu trabalho tanto tempo para ter esse fruto da terra, eu trago esse fruto para Deus, e Deus nem nota o que eu fiz, não me recompensa pelo que eu fiz.
Essa falsa religião é uma religião de barganha, onde você faz coisas para Deus esperando receber coisas em troca. Isso desde Caim tem sido trazido e muitos crentes têm abraçado isso hoje. Misericórdia, você tem que fazer coisas para Deus fazer para você. Vou voltar a falar do dízimo aqui. Quantos de vocês já ouviram que se você não der o dízimo, o gafanhoto vai na tua casa, porque a sua vida não vai para frente, porque as coisas não andam na sua vida, elas param, as coisas não acontecem. E aí você dá por duas razões, ou porque você está morrendo de medo do diabo ir na tua casa, porque ainda falam que o gafanhoto é o diabo, né? Está morrendo de medo do gafanhoto e da tua casa tomar tudo, ou você dá por barganha e interesse, eu vou dar porque eu dando Deus me dá. Então eu sei que é um investimento, eu vou dar na igreja e Deus depois me devolve. Essa mentalidade de barganha é a de Caim, e eu sei que os crentes, inclusive alguns da nossa igreja, têm essa mentalidade. Como que eu sei? Porque alguns de vocês ficam revoltadinhos quando oram e as coisas não acontecem. Eu orei tanto e as coisas não aconteceram, ou seja, eu me coloquei tanto ofertando o meu tempo a Deus, e Deus não me respondeu favoravelmente. Caim, por favor, abandona essa religião aí. Porque a nossa religião é daqueles que ofertam a Deus e não esperam nada, porque ofertar a Deus é adoração. Tudo que você faz para Deus, você não faz esperando receber, porque você já recebeu muito mais do que você pode dar para Deus. Quando você faz, se você faz isso, quando você dá o seu dízimo na igreja, a sua oferta na igreja, quando você faz qualquer coisa para Deus, quando você ora, você não deve fazer isso esperando nada em troca. Você se chega diante de Deus e faz porque você o adora, porque Deus já fez coisas tão grandiosas para você, que se você for colocar na ponta do lápis, quem está em dívida é você, não Deus. E tem gente que faz coisas para Deus e quer cobrar Deus como se Deus depois ficasse em dívida. Aí vai o canalha do Silas Malafaia ensinar o povo, e os crentes ainda ouvem esse camarada, misericórdia, falso profeta pesado, dos mais chinelentos mesmo. Ele vai ensinar o povo que o povo tem que chegar na orelha de Deus e cobrar Deus, pôr Deus na parede. Porque está escrito, é tipo assim, Deus, você não prestou atenção não? Você deixou aqui no contrato, agora você trata de cumprir. Está escrito que Deus haveria de fazer algo quando eu desse o meu dízimo, que eu tinha que fazer prova de Deus. Então é assim, Deus, está aqui o dinheiro, agora eu quero ver se o Senhor vai fazer algo na minha vida, eu estou te provando. Misericórdia, esse povo não tem ideia quem é Deus para falar um negócio desse. Eles devem estar acostumados a lidar com um Exu, não é possível, porque é só uma entidadezinha de bairro, não está acostumado a lidar com Deus. Diante de Deus a gente não tem que levantar nem o olho, gente. É temor e tremor. Deus é tremendo, Deus é terrível, diz a palavra de Deus. A gente tem que chegar diante dele tremendo. Sabe o que o livro de Eclesiastes vai falar? Fala assim, guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Entra com respeito, com reverência, com cuidado. Deus, Ele está lá e você está aqui. Aliás, lá diz, não se precipite em pronunciar palavra nenhuma diante de Deus, porque Deus não se agrada de tolos. Aí tem um monte de gente que vem na igreja, acha que está lidando com um vereador, e ele tem que fazer promessa para Deus cumprir. E aí ele fica assim, Deus, o dia que o Senhor fizer isso na minha vida, eu faço isso para o Senhor. O dia que o Senhor me abençoar desse jeito, eu faço isso na tua obra. O dia que o Senhor fizer isso na minha vida, eu faço isso pelo fulano. Misericórdia, está trocando com Deus. E aí alguns fazem isso, e depois recebem de Deus e não cumprem o que prometeu para Deus. Deus não se agrada de tolos. Deus não se agrada de tolos. Terceira característica aqui. Vocês ainda estão vivos, irmãos? Se você não é da falsa religião, não fique triste, tá bom? Você pode aprender essas coisas que vamos falar e ajudar outras pessoas que estejam presas nisso. Eu estou sentindo que eu estou batendo aqui, tem gente sofrendo do lado daí. Então, por favor, o que é? Está muito abafado? O ar-condicionado não está ideal? Então, por favor, não se ofenda pessoalmente. A hora que eu for falar de você pessoalmente, se eu tiver com vontade assim de falar de você, eu cito o seu nome. Não se preocupe, não vou ficar com indiretinha não. Terceira característica, nela até se ouve a palavra de Deus, mas lá se segue apenas o próprio coração. Olha o que o versículo 8 diz. Deus falando com Caim. O versículo 6 primeiro. Por que você está tão furioso? E no versículo 8, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Quando Caim fica nervoso, ele pensa em fazer besteira, e Deus fala para ele, não faça.
Por que você está assim? Pensa bem no que você vai fazer. Não vá por esse caminho. Se você fizer certo, você não vai ser aceito. Então não faz isso, não vai por esse caminho. E o que ele faz? Ele ouve Deus falar, entra por um ouvido, sai pelo outro, ele vai fazer o que ele quer. Aqueles que vivem na prática da falsa religião, eles ouvem a palavra de Deus, mas não obedecem a palavra de Deus. Eles obedecem o que está no coração deles. São pessoas que ouvem a palavra, mas o que eles fazem é totalmente o contrário do que a palavra os ensina. Quem faz isso, faz parte da falsa religião. Tem mais uma característica aqui. Versículo 7 diz: se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado. Na falsa religião, o que menos importa é que você aprenda alguma coisa. Na falsa religião, o que importa é que seus desejos sejam satisfeitos, que alguma coisa extraordinária te aconteça, que você tenha experiências diferentes. Não interessa o que você aprende, não interessa o que agrega para a sua vida. Interessa as coisas que são momentâneas, que você experimenta naquele instante. Eu tenho conversado, vocês sabem, eu converso com muitas pessoas. E sempre que eu converso com alguma falando a respeito de alguém e que está ligado à nossa igreja, o que eu geralmente ouço é que as pessoas não vão gostar muito da nossa igreja, porque aqui a gente não faz certas coisas, né? Aqui nós não fazemos certas coisas. Então assim, aqui o pastor não dá as rodopiadas, aqui você não tem umas profetadas aqui no púlpito, aqui você não tem essas coisas. Então nessa igreja é uma igreja fria. Aliás, às vezes é fria mesmo, porque às vezes o ar-condicionado está funcionando, que não é o caso agora. E aí ela fica fria mesmo, né? Porque agora a igreja está quente. Para mim, eu estou me sentindo um pentecostal aqui na frente. Está quente. Está quente aqui. Esse ar hoje não está me ajudando. Não é culpa sua não, eu sei, você já fez o máximo. Veio um ventinho quente, mas tem um dragão, eu tenho certeza que ele está baforando ali. E falam que aqui é uma igreja fria, porque não tem esses movimentos, essas coisas diferentes. Aí o que as pessoas falam nessa igreja só tem ensino. O que mais que queriam então? Queriam show, caramba. Queriam um movimento diferente. Então eu vou te dizer assim, você quer um negócio diferente, legal, e que gera sensações extraordinárias? Fala o seguinte: num dia você vai e assiste o show do Djavan. Nossa, mano, o negócio é bom. Aí no outro dia, você vai de manhã no Wet n Wild, e no fim da tarde você já vai para o Hop Hari, já embala, e já vai nos brinquedos mais radicais. Você vai sentir coisas extraordinárias. Sua alma pode sair do seu corpo. Se estiver chovendo, melhor ainda. Cadê a Evelyn? Né? Eu tive uma experiência. Estávamos no Hop Hari e choveu. E aí parou o brinquedo lá e o pessoal estava com medo de ir, porque o brinquedo parou no meio do caminho, aquela chuva assim, né? E aí o pessoal teve que descer lá de cima, veio andando, porque o brinquedo parou. E nós éramos os próximos. E aí os corajosos de ir, eu e a Evelyn, nós estávamos assim, né? Mas falou, não, mas vamos nas primeiras cadeiras. Aqui é aroeira, aqui é crente, né? Aí o brinquedo desceu, o cara abriu a porta e falou, pode entrar. Aquilo foi um negócio, sei lá, parecia que a gente estava indo para o dilúvio. Aquele brinquedo nunca foi tão rápido, mas a gente estava lá. Adriana, que coisa extraordinária. Você quer experiência assim? Vai para o Hop Hari. Agora, você quer ter um encontro com Deus, você tem que aprender alguma coisa. O encontro com Deus tem que gerar em você novos conceitos que transformam as atitudes da sua vida. Porque certos impactos que você tem vão ficar ali. Não vou falar que não é bom, não, irmão. Você tem um culto que tem parece que um movimento espiritual diferente, que você sente algumas coisas, e você chora, você fica quebrantado, e não sei o quê. Isso é maravilhoso. Mas na maioria das vezes fica ali naquele ambiente. Fica ali. Eu disse na escola dominical hoje. Você vê quantos acampamentos que você já participou, quantos retiros espirituais. Os jovens, os adultos entravam no retiro, entravam no acampamento, eles são tocados, ouvem as coisas que são ditas ali, choram, acontece um monte de coisa, sai dali e você fala, nossa, essa pessoa agora vai até voar. Na outra semana está fazendo a mesma coisa errada. Não muda nada na vida delas. Não aprendeu nada, só foi aquele impacto que deu aquela mexida. Então, de verdade, eu não estou preocupado que você tenha impacto nenhum e uma mexidinha aí. Eu estou ocupado demais para que você aprenda das coisas de Deus e seja transformado a partir de que a sua mente vá sendo renovada.
E aí você vai experimentando Deus todo dia na sua vida, e a sua vida produz frutos de justiça. É a expectativa da minha vida e do meu pastoreio. Mas na religião que é de Caim, que é a falsa religião, não importa se você vai aprender alguma coisa. E o versículo 8 diz assim: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Quinta característica dessa falsa religião é que ela aparenta amor e delicadeza, mas ela promove a morte do irmão. Olha, o Caim chega para Abel e fala assim: Abel, vamos comigo no campo? Não explica todo o texto por quê. Mas Caim trabalhava no campo, de repente ele está chamando o irmão para ver alguma coisa que ele tinha feito. Vamos lá no campo comigo? E o irmão vai. Não foi forçado, o irmão vai. Ele aceita o convite, aquele convite generoso, amável do irmão. Vamos comigo no campo. Ele não sabia que ele estava indo para ser morto. Então aquelas palavras doces, aquelas coisas eram só da boca para fora, porque na verdade tudo que podia ser produzido era a morte do irmão. A falsa religião não promove amor verdadeiro, é só fachada. O amor verdadeiro não é produzido na falsa religião. Uma pessoa que não tem uma religião verdadeira, ela não ama verdadeiramente os irmãos, só ama da boca para fora. Ela fala que ama todo mundo, mas na prática não ama não. Na prática o que ela faz é fofoca, maledicência, empurra os outros. Lê o Salmo 133 com o espírito tão do capeta, tão do Caim já, né? Os irmãos com o espírito de Caim, está lendo o Salmo 133, aí lê assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam com união. Não é com união nas costas do irmão, é em comunhão, né? Mas está tão encainizado, encainizado, que ele já é o mal que ele produz, não produz nada de bom para o outro. Se não for para ajudar o irmão, às vezes é melhor que a gente nem fale nada, e aí procura as outras pessoas para fazer fofoca, procura o outro para falar mal de alguém. Então uma dica para você: quando um crente ou alguma pessoa chegar perto de você e falar assim: você está sabendo do irmão ou da irmã fulana? Aí você pergunta assim: é coisa boa? Aí você fala assim: não é coisa boa. Fala assim: então não quero saber. Fica para você, Satanás. Segura aí contigo, Satanás. Não quero saber disso. Repreende, chuta aquele laço. Eu gostaria que você desse um pulinho comigo, lá em 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia. Primeira carta de João, o capítulo 3. Versículo 11 e 12. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio: que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal, e seu irmão praticava a justiça. Ó, nós temos que nos amar, mas não amar igual Caim amava o irmão. Como Caim amou o irmão? Matando o irmão. Era aquele amor da boca para fora. Era um amor que era condicionado a situações. Como ele não foi beneficiado, ele foi capaz de matar o irmão. E quantos crentes fazem isso? Nossa igreja está de alguma forma crescendo. Tem mais pessoas chegando. Quando a igreja é menor, nós temos um tipo de vínculo. É possível você ter um vínculo estreito até com a maioria ou com todos. A igreja vai crescendo, isso vai se perdendo. E fora o problema de se perdendo o vínculo, parece que vai começando a ter esse tipo de problema. As pessoas começam a amar da boca para fora. E quando é possível, até dão uma atrapalhadinha na vida do irmão. Falam mal, fazem coisas que não deviam para o outro, mas quem faz isso não é alguém que diz respeito à religião verdadeira, é a falsa religião, a religião de Caim. Vamos lá. A sexta característica aqui, no versículo 9, na parte B, tem uma pergunta: onde está Abel? Na falsa religião, a sexta característica é que nela não há arrependimento do pecado. O pecado é simplesmente escondido e desconversado. Onde está Abel? E vem a resposta em seguida: não sei. Olha só, Caim mata Abel. Deus pergunta para Caim: Caim, onde você matou Abel? Onde que está Abel? Ele: onde você matou? Onde está Abel? Ele: não sei.
O que era a hora dele fazer ali? Eu matei meu irmão, pequei. O Senhor me descobriu. Eu pequei. Ele mata o irmão, possivelmente enterra o irmão, ou deixa o irmão na terra, porque é o que fala o restante do texto. E quando Deus pergunta para ele, fala para ele daquilo que estava envolvido no seu pecado, ao invés dele se arrepender e confessar, ele dá uma de João sem braço, ele finge que não é com ele a história. Cadê o seu irmão? Não sei, não tem ideia. Essa falsa religião é aquela religião que as pessoas não se arrependem dos seus pecados. É a religião que elas estão acomodadas nas coisas erradas. E como se não bastasse elas não se arrependerem dos seus pecados, elas convivem com isso como se não fosse nada. Então elas apenas passam um pano naquilo, elas disfarçam e levam para frente. Elas fazem mal para outras pessoas, e elas não reparam o mal que fazem para outras pessoas. Elas levam adiante a situação como se nada tivesse acontecendo. Elas pecam contra Deus e não vão até Deus para pedir perdão, e continuam fazendo as coisas e vivendo sua vida como se nada tivesse acontecendo. Elas pecam deliberadamente, vêm para o culto, levanta a mão e canta que Deus é o Senhor de toda a terra, que Deus sabe tudo. E como assim? A falsa religião faz com que as pessoas não se arrependam dos seus pecados, elas convivem como se não fosse nada. Irmãos, eu não tenho certeza de como eram as gerações passadas, eu sei de ler as coisas e de conversar com alguns irmãos mais experientes. Mas essa nossa geração, o pastor Paulo Júnior vem sempre falando sobre isso. Essa nossa geração é uma geração terrível, segundo ele, a pior de todas as gerações. As pessoas dentro das igrejas, elas não são pessoas entregues totalmente a Deus. Elas vivem com Deus e convivem com o pecado como se não fosse nada. Elas vêm ao culto, elas prestam culto a Deus, mas parece que nada está acontecendo. Misericórdia. Alguém aqui se sente tão digno quanto Moisés era, quanto Josué era? Pois é, Moisés, quando se encontrou com Deus, Deus falou assim: tira a sandália dos teus pés, você não pode nem pisar no lugar que você está, porque aqui é terra santa. E o crente convive com o sagrado, vivendo em pecado como se não fosse nada. Como nós estamos, irmãos, convivendo com o sagrado, mesmo estando com uma vida torta, em falta com Deus, em falta com as pessoas, não arrumamos aquilo que fazemos, nós deixamos, o tempo apaga. Nós estamos falando de coisas espirituais, o tempo não apaga coisas espirituais, irmãos. O tempo pode te ajudar na sua dívida com o SPC. Você está devendo numa loja, chega um tempo, né, e eu já vi gente falando isso. 5 aninhos, isso aí... 5 aninhos, isso caduca. Não trata com as coisas assim, não. Deixa eu falar, o SPC de Deus não caduca as coisas, não. Data de última atualização, agora. Não é hoje, não, agora. Última atualização, agora. Então não dá para você viver assim, a não ser que você seja da falsa religião. E a última característica aqui que eu quero listar para vocês, está no versículo 9 ainda. Está escrito, é uma resposta de Caim a Deus. Por acaso sou responsável por meu irmão? E qual é essa característica? Nessa falsa religião não se assume a responsabilidade que se tem pelo irmão. Então você que fala assim, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu tenho uma religião e tal... Se a sua religião é verdadeira, você precisa assumir a sua responsabilidade pelo seu irmão. Todos nós temos responsabilidade uns pelos outros, irmãos. É um engano pensar que a responsabilidade da vida de todo mundo é do pastor. E eu não estou aqui dizendo que eu não estou afim de ajudar as pessoas. Eu estou dizendo que eu não estou sozinho nessa. Pelo amor de Deus, nós estamos juntos. Vocês não têm ideia quantas pessoas eu tenho visitado e conversado, e o que eu ouço delas é assim: ninguém da igreja veio falar comigo. Ninguém. Ninguém. Trabalha no mesmo ministério, senta do lado e não se importa. Na religião verdadeira, nós nos importamos com o nosso irmão, sim. Na religião falsa, na religião de Caim, quando Deus fala assim, cadê o seu irmão? Você responde, mas eu sou responsável pelo meu irmão? Aí eu pergunto para você, cadê o irmão que estava aí do seu lado no final de semana passado? Aí você me responde, pastor, eu nem vim domingo passado. Desculpa. Né?
Mas cadê o irmão que sempre senta aí do seu lado? Não sei. Há quanto tempo que ele não vem no culto? Não sei. Mas você não foi atrás nenhum dia, não perguntou nenhuma vez, nada. Ah, mas eu sou responsável pelo meu irmão? Temos irmãos passando por barras pesadíssimas aqui na igreja. Coisa assim, difícil demais, irmãos. Não vou falar impossível, porque para nós que cremos num Deus Todo-Poderoso não há impossíveis. Mas situações difíceis. E sabe o que nós precisamos em momentos de dificuldade? De outras pessoas junto com a gente, caminhando lado a lado. Sabe o que a palavra de Deus fala? É melhor serem dois no caminho do que um, porque se um cai, o outro o levanta. É melhor ser dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Você não está aguentando, você não está suportando, tem alguém do seu lado e fala assim: ei, não desiste não. Deus vai reverter essa situação, Deus vai mudar a sua vida, vamos estar em oração. O seu problema é de dinheiro, eu também não tenho dinheiro, não posso te ajudar, mas vamos orar aqui, vamos pensar em alguma coisa, vamos ver o que dá para vender, irmão. Irmã, vamos ver o que dá para fazer, é enfermidade, ou você já ligou em tal médico, você já foi em tal lugar, você já fez, você já tomou um chazinho tal, sei lá, está junto, sabe, é importante estar junto. E essa comunidade, ela precisa ter esse espírito, porque nós não somos a religião de Caim, nós temos que nos importar uns com os outros sim. Então, por favor, passe a olhar para o lado, não vem para a igreja e fica olhando só para a projeção ali e vai embora tendo visto só o seu próprio umbigo. Vem para cá e olha para o lado, vem para cá e pensa assim: como eu posso ser bênção na vida do meu irmão, da minha irmã? Vocês têm ideia de quantos casamentos hoje estão em crise de pessoas aqui da nossa igreja? Que de repente o conselho de alguém podia ajudar? Quantos pais estão sofrendo porque os filhos estão perdidos? Porque os filhos não servem ao Senhor, ou porque os filhos estão passando uma situação complicada, e você podia ir lá e falar assim: um dia na minha vida Deus fez isso, Deus me honrou, Deus fez isso na minha vida, então Deus vai fazer na sua também. Porque o que a palavra fala? Que com a mesma consolação que nós somos consolados, nós consolamos aos outros. Você um dia passou por luta, Deus te deu graça, você venceu, então abre esse bocão e fala para os outros também. Fala: um dia Deus me valeu, hein? Tem alguém doente? Você fala assim: olha, eu não tinha nem dinheiro para ir no médico, mas eu estava doente, eu orei, e Deus me curou. Vamos orar também por você, Deus vai curar a sua vida também. Nós precisamos disso. Mas na falsa religião as pessoas não se importam uns com os outros. E aí surge a pergunta: por quê que a falsa religião é desse jeito? Porque na falsa religião, a religião de Caim, o mais importante sou eu. Deus é só um instrumento para fazer o eu ser feliz. Deus serve a mim enquanto Ele me serve. Deus me serve enquanto Ele me serve. Eu amo a Deus, eu busco a Deus enquanto Deus faz coisas por mim. Quantas pessoas eu vi chegando na igreja, saindo da igreja, e quando você vai atrás, ela fala assim: é porque quando mais precisei de Deus, Deus não respondeu minha oração. Enquanto Deus vale a pessoa busca a Deus. Por quê? Porque essa pessoa está interessada não em Deus, está interessada em si mesma. Por que as pessoas não se interessam umas pelas outras? Porque elas estão interessadas em si mesma. A religião, essa falsa religião, é a religião do próprio eu. O mais importante é o eu. E aí eu quero dizer a vocês, e talvez soe um pouco estranho no início, que essa falsa religião, ela não é uma religião que apenas está nas igrejas. Ela é uma religião, inclusive, praticada pelos ateus. Porque alguém que fala assim: eu não acredito em nada, ele está vivendo para uma razão, então, ele mesmo. Eu não tenho alguém para quem viver, eu vivo para mim, então tudo gira em torno de mim mesmo. E isso tem invadido todas as religiões, seja evangélico, seja o que for. Todas elas têm abraçado essa doutrina aqui de Caim e colocado nas igrejas. E é por isso, irmãos, que vocês ouvem, e aqui, por favor, me ajudem com isso, me ajudem a ajudar outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. Tudo que se tem pregado por aí é que as pessoas vão alcançar sua vitória, que as pessoas vão receber o seu milagre. É hoje, você veio aqui, Deus vai fazer e tal. Olha, o desejo do meu coração é que Deus faça mesmo. Eu vou falar assim: o que eu quero? O que eu quero é que todos vocês cheguem aqui, você que está doente, vai embora daqui curado. Que você chega aqui com um problema no seu casamento, sai daqui transformado. O que eu quero é que as coisas todas se desenrolem na vida de vocês. É isso que eu desejo. E eu sei que esse é o desejo de Deus para vocês também.
Mas quando o culto gira em torno disso, nós tiramos o centro do culto, porque o centro do culto é Jesus Cristo. Ele tem que ser exaltado, ele tem que ser promovido, ele tem que ser anunciado, tem que ser ensinado a respeito dele, para que as pessoas saibam vê-lo, compreendê-lo, experimentá-lo. Não é o ser humano o centro, mas tudo o que se faz nas igrejas, e a nossa não passa muito longe disso em muitas vezes. Cantamos música que só diz respeito a nós, eu quero, e é tudo o indivíduo, é para mim, eu faço para o Senhor faz para mim, faz um milagre na minha vida, e toca em mim, e faz em mim, e Cristo. O centro do culto é o Senhor Jesus Cristo. Nós nos reunimos aqui por causa do Senhor Jesus Cristo, é a glória dele que importa. Então, se a minha bênção promoverá a glória de Cristo, que eu seja abençoado. Mas se a minha bênção não promover a glória de Cristo, que eu fique como eu estou. Porque Cristo deve ser glorificado em tudo, quer seja na minha fartura, quer seja quando eu não tiver nada, quer seja quando eu estiver bem de saúde, quer seja quando eu estiver enfermo, que Cristo seja glorificado em mim. É por isso que nós não cedemos a esse tipo de mensagem, que faz com que vocês fiquem confortáveis. Eu não estou interessado, e eu já aprendi que vocês que estão aqui sempre, também não querem isso. Eu não estou interessado em fazer com que vocês fiquem confortáveis. Quando eu pergunto para as pessoas, quando elas são novos, vão ser recebidas como membros da igreja, porque eu faço essa pergunta muitas vezes antes também. Por que você decidiu ficar nessa igreja? Eu fico muito temeroso quando a resposta é, porque eu vim nessa igreja e me senti muito bem. Eu fico com medo. Porque o que ela veio buscar? Uma sensação de satisfação. Eu vim e me senti bem. Por que você se sentiu bem? Eu senti bem pelo ambiente. Eu sei que tudo isso é importante, tudo é importante. Mas se essa é a razão pela qual estamos juntos, porque nos sentimos bem, nós estamos com a razão errada. Porque a razão pela qual devemos estar juntos aqui é porque você devia falar assim, eu estou nessa igreja porque essa igreja é uma igreja séria, leva a sério o evangelho de Jesus, e se pretende nessa igreja que Jesus Cristo seja anunciado e conhecido, e não só isso, mas que Jesus Cristo seja experimentado e vivido. Por isso que eu ando com esse povo, porque esse povo tem esse intuito, tem esse pensamento. Mas a religião de Caim leva as pessoas nessa falsa religião a dizerem, eu preciso ser satisfeito. Então, quando pergunto, e aí, o culto? As pessoas falam, o culto não foi muito bom. Como o culto não foi muito bom? Foi para você ou foi para Deus? Você está fazendo uma autocrítica quando está falando o culto não foi muito bom? O que você está dizendo eu não fiz o que eu devia para Deus? Porque quando eu digo, como foi o culto? A resposta tem que ser assim, eu dei o meu melhor para Deus. Nós lá fizemos o nosso melhor. Ou quando você diz, não foi muito bom, você quis dizer, a música não foi muito legal. Hoje o César pisou na bola lá. Hoje o pastor não foi muito legal. Hoje o ar-condicionado, então o culto não foi bom. A pergunta é, o culto é para quem? Me respondam. Para quem é o culto? Então quem tem que responder se o culto foi bom? Aí se alguém te pergunta, e o culto foi bom? Sua resposta tem que ser, eu dei o meu melhor. O culto não foi muito bom, então você estava esperando alguma coisa para você. Você veio aqui esperando coisa para você. Cuidado, você pode estar com a falsa religião. Você pode estar como Caim, e você vai ficar frustrado, porque você não vai receber o que você queria. Você veio aqui e fez o seu melhor para Deus, esperando receber alguma coisa da comunidade ou de Deus, e não recebeu, aí fica frustrado. Pois bem, eu vou encerrar dizendo aqui qual é a resposta de Deus à falsa religião. Eu vou dar um critério só, eu tinha 3, mas um só eu acho que é suficiente. Aqui o versículo 4, voltando lá em Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 4 e 5. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou a Caim e sua oferta. Qual a resposta de Deus à falsa religião? Deus aceita a adoração por causa do adorador. Deus não aceita o adorador por causa da adoração. Não é o que você faz para Deus que determina quem você é para Ele. É quem você é que determina se o que você faz vale ou não. Você pode vir aqui e saber cantar bem.
Você pode vir aqui e saber pregar bem, você pode vir aqui e fazer qualquer coisa bem. Não interessa. Se você não for quem você tem que ser, o que você faz não vale nada. Para Deus vale mais quem você é do que o que você faz. O que você faz é validado pela sua pessoa. Quando uma mulher se encontra com Jesus e pergunta a respeito de adoração, perguntando qual o lugar ideal, como que é a forma correta de se fazer para adorar a Deus, é aqui, é lá em Jerusalém, aqui no Monte Gerizim, onde que é o lugar de se fazer isso? O que Jesus responde? Que está chegando a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É uma questão de ser, é uma questão das entranhas, não uma questão do que ele faz. Você lembra aquela mulher, junto com outras pessoas, indo para o templo, para adorar a Deus com as suas contribuições. Chegou uma senhora, estava na fila, vários homens estavam ali, os homens davam do que lhes sobrava, e davam muito dinheiro, e colocavam aquele monte de dinheiro no gasofilácio, e Jesus só olhando ali. Nosso mestre é fogo no cão mesmo. Ele estava só ali olhando. E os homens colocando aquela fortuna, e vem aquela senhora e pega aquelas moedinhas que eram as últimas, era tudo que ela tinha, não era nada. Mas era tudo que ela tinha a dar. Jesus falou assim, essa mulher deu mais que todo mundo. Porque não é quantia, não é o que se faz, é quem é porque faz. Você vem aqui e faz o que faz por quê? O que te motiva a fazer o que você faz. Então, irmãos, não adianta nada fazer tudo bonito, a gente decorar a igreja, a gente crescer, a gente fazer qualquer coisa, se nós não formos quem devemos ser. O que Deus espera de nós somos nós mesmos e não as nossas atitudes. Deus aceitou a oferta de Abel, porque foi Abel quem deu aquilo. Deus reprovou a oferta de Caim, mas antes o reprovou. Deus não aceitou a Caim e também a sua oferta, porque ele não era justo. Deus não quis o que ele tinha para dar. Você pode ser o melhor no que você faz, você pode ter dinheiro para dar e para fazer as coisas. Se você não é quem você tem que ser, o que você faz está perdido, não vale nada. A falsa religião faz com que as pessoas pensem que ela fazendo coisas para Deus, Deus faz vista grossa para quem Ele é. Mas não é assim. Deus olha para o adorador, e por isso Ele aceita a sua adoração. Guarde isso no seu coração. A minha pergunta para o coração de vocês hoje é: qual é a sua religião? É a de Caim? É onde você está no centro? Você veio aqui, participou dessa mesa porque você queria alguma coisa para você? Você veio a esse culto que você estava esperando receber alguma coisa? Ou tudo que você faz e é por causa de Cristo Jesus? Você está aqui por causa dEle. Pastor, mas eu tenho um monte de coisa que eu preciso de Deus. Fica tranquilo, busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. As outras coisas são acrescentadas na sua vida. Mas entenda que é o reino de Deus primeiro. Busca Deus, adora a Deus, esteja na presença dEle. Tem como você estar na presença dEle e as coisas não acontecerem? Pedro só queria andar com Jesus, aí pega Jesus, leva ele para casa. Está lá na casa de Pedro, a sogra dele doente. Jesus curou até a sogra de Pedro. Você não espera certas coisas, mas só o fato de estar com Ele, Ele vai fazer por você. Entenda isso. Não se preocupa com essas coisas. Não seja tomado pela religião de Caim, egoísta, egocêntrica. Em nome de Jesus, permita que o Senhor veja quem você é, e que isso valide as coisas que você faz para Ele. Seja comer, seja beber, ou seja fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Você pode ficar sentado mesmo, eu vou fazer uma oração e vou falar alguma coisa depois. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de pensar enquanto olhamos para a Tua palavra. Nós somos confrontados com um tipo de religião que é a que vem permeando a igreja ao longo dos tempos. Desde Caim, essa falsa religião vem vindo. O Senhor Jesus denunciou, está registrado no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, aqueles fariseus que, à semelhança de Caim, matavam as pessoas justas. João denuncia as pessoas que faziam as coisas como Caim, porque ele era o filho de algo ruim. E Judas acusa o povo daquele tempo de viver como vivia Caim, de seguirem o caminho de Caim, aqueles religiosos.
Mas isso vem se estendendo e chega até nos nossos dias, Senhor. Essa falsa religião. Eu quero te pedir humildemente que cada um de nós receba do Senhor a graça de vivermos com sinceridade e verdade na tua presença. Que nos importemos com as coisas do Senhor muito mais do que com as nossas. Que nos importemos com o teu reino, que a tua glória seja a maior ambição de nossa vida. Que nós olhemos para o Senhor em todo o tempo e que o Senhor não permita que os nossos pés resvalem no caminho do egocentrismo. Em nome de Jesus, ajuda-nos a ser quem devemos, para que aquilo que fazemos seja validado. No nome de Jesus, abençoa o teu povo. Amém. Amém.